ao longo da semana. E eu recebo aqui o vereador Wilson Lucas, o vereador é do Republicano, está aqui para bater um papo comigo, porque ele sugeriu, através de um projeto na Câmara de Vereadores, projeto 011, acho que é, deixa eu ver aqui, 11 de 2025, que trata sobre o seguinte, a carta de encaminhamento dele ao Poder Legislativo. Encaminha projeto de lei legislativo disponibilizando exemplares da Bíblia Sagrada às escolas da rede municipal de ensino. E ele descreve aqui uma série de sugestões e de defesa desse projeto. Mas primeiro eu vou dar o bom dia ao vereador. Bom dia, como é que está o senhor? Bom dia, Fábio. É um prazer estar aqui hoje nessa rádio acústica. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo aqui pelas redes sociais. Um bom dia a todos os camaquenses, aqui, as pessoas da região. E agradecer, Fábio, por estar aqui nesse programa de grande audiência. E estou aqui me colocando à disposição das pessoas, de vocês aqui. Puder responder, eu vou responder. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu acho que um tema aparentemente simples, mas ele me repercutiu isso, a sua proposta. E eu gostaria que o senhor fizesse a defesa desse projeto que o senhor está encaminhando. Por que o vereador Wilson Lucas, está encaminhando esse projeto pela Câmara de Vereadores, onde a sugestão dele é que o poder público disponibilize exemplares da Bíblia Sagrada nas escolas da rede municipal de ensino. Por que projeto dessa envergadura, o vereador Wilson? A gente está fazendo esse trabalho porque a gente sabe que a Bíblia, na verdade, não é uma religião, né? Na verdade, a Bíblia é um livro, igual um livro de ciência, um livro de geografia, porque aqui na Bíblia é encontrado o que a gente precisa. Aqui nessa palavra aqui, que a Bíblia nos traz, aqui tem, inclusive, estados, países, a formação da água, a formação de todas as coisas. Sim. Inclusive aqui, até tirei aqui em resumo aqui, se nós lermos lá no livro de Daniel, nós vamos encontrar ali o povo da Babilônia, que hoje, resumindo, é Pérsia. Isso não é encontrado em livro nenhum, mas isso ocorreu. Então por isso que hoje nós temos Israel. Israel, em 1948, se tornou um Estado, né? Mas se a gente lê aqui na palavra, que é muito... aqui, se eu for ler, vai se estender muito. Então, eu estou resumindo. Então, a Bíblia, na verdade, ela é um livro histórico. Tudo que está escrito aqui, hoje a gente vê aí no mundo. Foi o primeiro livro. Sim, a iniciativa surgiu. do senhor é colocar um livro que é um livro que trata de religião, mas que tem uma carga de história para ser discutido, trabalhado dentro das salas de aula. Isso aí. E foi comprovado também, Fábio, cientificamente, a leitura da Bíblia, né? Hoje a ciência, ela concordou com a Bíblia, o que está escrito. Muitas coisas aqui ajudam na doença, prevenir doença. Inclusive está escrito, a ciência fala, se nós lermos a Bíblia uma vez por semana, o nosso sono vai ser melhor, cientificamente falando. Sim, se nós lermos a Bíblia 2 vezes por semana, a nossa ansiedade, ela automaticamente vai desaparecer. Se nós lermos a Bíblia 3 vezes por semana, o nosso estresse, cientificamente falando, ele poderá sumir. A nossa família, ela vai ser uma família mais de comunicação, mais de diálogo. É isso Sim. que a gente não está vendo até hoje. E assuntos diferentes também entrando dentro da casa da pessoa, da escola. Como é que o senhor fala aqui sobre a disponibilização de a Bíblia nas escolas? Como é que o senhor acredita que isso vai chegar na escola, a sua proposta? Porque o senhor diz disponibilizar, mas não está dizendo quem vai entregar, quem vai comprar e entregar na escola. Como é que vai ser esse procedimento? Fábio, a gente sabe que nós temos 27 escolas, né? Sim. São 27 escolas. Então, na verdade, a gente precisa de 27 Bíblias. A gente tem pessoas que vão doar, inclusive,
não vai ter ônus nenhum para a prefeitura. A prefeitura não vai ter ônus para adquirir essa Bíblia. Essas Bíblias vai ser feita por doações. Pessoas, inclusive, que já me ligaram, disponibilizaram 3.000 Bíblias, mas nós não precisamos de 3.000 Bíblias. Não, é que às vezes uma Bíblia dentro de uma sala de aula, só um ou dois alunos vão conseguir folhear e discutir. Tendo mais, não tem problema. O senhor coloca aqui na sua que nenhum aluno poderá ser obrigado a participar das atividades relacionadas a essa lei, sendo garantida a liberdade religiosa, que é hoje uma lei, que não somos obrigados a comungar dentro de uma obrigação. Por que o senhor coloca isso? Olha, a gente sabe que o Estado é laico, né? Então, Sim. a gente não vai obrigar a ninguém. Nada é obrigado. Sim. Mas a Bíblia vai estar lá à disposição de todas as pessoas, não só dos adolescentes, dos adultos, de professores, para que quando ela tiver uma informação, como ir num livro de história, que a gente sabe, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, e isso eu aprendi na quarta série, em 22 de abril de 1500, não foi? Sim. Então, como eu estava falando no começo, a gente não sabe como é que surgiu Israel. A palavra, aqui nesse livro de história que está aqui diz como surgiu Israel. Se nós procurar aqui, nós vamos ver como surgiu Israel. Israel surgiu há 5.000 anos atrás, mas em 2000 que ele foi reconhecido como Estado. Em 1948, não é verdade? Então aqui consta tudo isso, aqui nessa palavra que está aqui nesse livro, que é a história. Então é isso, esse é o nosso intuito. Sabe que depois que eu li a tua ideia, eu me lembrei de uma época que eu era convidado a sair da sala de aula porque eu era luterano. Eu entendo. Eu não vou dizer se era uma escola, uma faculdade, mas o professor não comungava com a ideia de eu não ser católico dentro da sala de aula. E porque eu divergia de algumas coisas pela crença que eu tinha. E isso me levou a várias vezes eu ter que sair da sala de aula porque eu não concordava com a forma como um professor que era doutrina católica se expressava e não deixava outras pessoas de outras religiões a ter pensamento diferente. Por isso que veio essa pergunta. A Bíblia também, ela é escrita também de forma diferente, dependendo da interpretação da religião, ou se é evangélico, se é católico. Existe interpretação. O senhor sugere alguma conotação, algum tipo de Bíblia, de leitura que seria colocado na sala de aula, na escola? Esse livro fala que aqui não tem acepção de pessoas. Isso que o senhor falou, eu também fui convidado a sair também, porque eu também era da mesma igreja luterana. Então isso aconteceu comigo, lá na terceira, quarta série. Foi lá em 84, 85, quando eu estudava no colégio. Sim. Então, aqui hoje esse livro diz que ele não faz acepção de pessoas. Sim. É para todos. É para todos, né? Para todas as religiões, né? Isso aqui é um livro de informação para todas as religiões. Então ele não faz acepção de pessoas. Então pode ler o negro, o branco, o de olho azul, o baixinho, o grande, o pequeno, o pobre, o rico, todos eles. Deixa eu lhe fazer uma pergunta assim bem curiosa, tá? O senhor conversou com o pessoal da direção de escola, com o secretário do município, ou pessoas que trabalham na secretaria, para ver se esse projeto seria bem recebido na escola? Sim, a gente fez um levantamento. O senhor fez um levantamento? Fizemos um levantamento, foi em algumas escolas, e a gente vê a necessidade desse livro dentro da escola, porque esse livro é um livro de aprendizado. Na verdade, se a gente olhar aqui, a gente trazer esse contexto que está aqui dentro, isso é um manual do ser humano, porque isso aqui Fábio, foi o primeiro livro que foi escrito da humanidade. E se nós lermos esse livro, que nem eu falei ali, cientificamente a ciência já aprovou. A ciência já está trabalhando junto, inclusive, se tem uma matéria que lá em Belo Horizonte, que a fé, que a ciência, ela está lá nos hospitais. Porque foi feita uma enquete, foi feita uma pesquisa com médicos. Tá? Foi feito em Porto Alegre, em 2010. Uma pesquisa
que a participação da Bíblia, desse livro, dentro dos hospitais, as pessoas receberam a cura mais rápida. Porque Sim, as pessoas entenderam, porque dentro, às vezes, do coração de uma pessoa, ela tem uma tristeza, ela carrega uma tristeza. E esse livro aqui, ela ajuda a reduzir, igual cientificamente sim, falando, eu entendi. o estresse. Além de distrair, daqui a pouco uma palavra ajuda a pessoa a pensar diferente. Eu não discordo de jeito nenhum isso. Eu acho que a leitura, e também existe muita biblioteca, muito serviço através de livro para ajudar as pessoas. A Bíblia é uma delas. Sim. Tem outros livros de autocura, autoajuda, até de história de vida das pessoas. Até isso a gente pode se espelhar para a vida da gente. Olha, aquela pessoa conseguiu fazer isso e melhorou. Eu acho que é importante isso. Eu não vejo problema de ter Bíblia dentro de salas de leitura nas aulas. Eu acho que nós tínhamos que ter mais de um tipo de Bíblia. Agora, eu pergunto outra coisa também para o senhor. Aulas de confirmação ou catequese ou outras denominações que são dadas geralmente para jovens, e também tem famílias ou casais que se reúnem para ler a Bíblia, geralmente tem pessoas que têm um conhecimento profundo, mais profundo, para poder interpretar a Bíblia. Porque a Bíblia tem jeito de falar de coisa que tem interpretação diferenciada. O senhor acredita que nas salas de aula, nas escolas, os nossos professores têm conhecimento suficiente, bom, para fazer a interpretação da Bíblia, para discutir com os alunos? A Bíblia é igual assim, Fábio, eu vou dar um exemplo. É igual um médico. Nós temos doutorado, Sim. e nós vamos se especializar para ser autossuficiente em alguma coisa. A palavra de Deus é a mesma coisa. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais essa palavra vai estar dentro da gente. E mais a gente vai praticar o que está escrito aqui. Mas o que acontece? Talvez essa pessoa que vai falar essa palavra, ela não vai entender o que ela está falando. Mas aquela pessoa que está ouvindo, ela vai entender. Depende do discernimento dessa pessoa. Sim, eu fico pensando assim, o senhor comunga dentro de uma comunidade evangélica. Sim. Tem outros amigos aí que comungam dentro da católica e assim por diante. Há uma interpretação, em muitos momentos os livros são diferentes. Como é que o senhor vê isso? Que tipo de livro, que tipo de Bíblia nós vamos entregar para... Pode ser qualquer uma das religiões que entregar a Bíblia. Como é que vai ser essa... Na verdade, nós temos assim, nós não estamos na questão da política, de grenalização, mas quem comunga o catolicismo tem uma leitura interna da Bíblia diferente de quem é evangélico, que não tem, que destoa bastante às vezes do catolicismo. Fábio, a Bíblia, ela é tudo igual. É aquilo que tu falaste agora. Depende da interpretação da pessoa, como ela vai interpretar e como ela vai explicar o que está escrito aqui. É a mesma coisa a gente ir no médico e o médico receitar para a gente uma receita. E a gente vai lá na farmácia e a pessoa não consegue interpretar aquilo que está escrito ali. Porque talvez por aquela vírgula, talvez por aquele acento, talvez por aquela palavra ali um pouquinho distorcida, a pessoa não entendeu e leva outro remédio. Ou diz assim, leva esse aqui que é igual. Não, a palavra de Deus é só uma. A palavra de Deus não tem distorção. Ele disse que não podemos mudar um ai aqui dessa palavra. E essa palavra é usada por... Esse livro aqui, pessoal, é usado por todas as religiões. Inclusive aonde eu comecei aqui na igreja, aqui do lado aqui. Sim. Né, que eu aprendi com o pastor Nelson, isso, o mesmo pastor que o senhor também frequentava. Casei aqui também, casei com a minha esposa era católica, casou comigo, então olha você ver, o evangélico casou com o católico, isso. Entendeu? Então a gente tem diferentes pensamentos, mas eu respeito o pensamento, sim. E assim como ela respeita o meu também. Isso, não, boa, não, mas é assim que funciona. Muita gente participando aqui, vereador, aqui a Mara dizendo que é muito importante a Bíblia na escola. Ela disse que a gente sempre rezava, orava, e agradecia muito pelas coisas, pelas crianças, coisas de Deus, que nós tínhamos, inclusive, na sala de aula, educação religiosa. Nós tínhamos moral e cívica, e tudo isso acabou, porque entenderam que nós não podemos mais conversar sobre religião, ou conversar sobre política na sala de aula.
Quer dizer, nós estamos ficando analfabetos nessas coisas dentro da sala de aula. Pode ser que a intenção do senhor é justamente isso, trazer a discussão que nós estamos discutindo aqui, Sim. a levar a Bíblia para dentro da sala de aula, para quem sabe as pessoas, as crianças, os professores, começarem a trabalhar diferente isso dentro da sala de aula. Exatamente. Daqui a pouco é um momento de discussão. Ah, errado, é bom, tá em coisa, mas todo mundo teria que ler a Bíblia, independente de ser católico ou evangélico ou ateu, porque ali, como disse o vereador, é uma questão de história que tem dentro carregada. É isso. E que durante muitos anos foi comprovadamente mostrado. Ontem mesmo estava olhando as imagens lá do Muro das Lamentações, vendo imagens lá ao vivo, eu entrei numa câmera, estava o pessoal lá na frente do muro. Pô, tem uma história ali dentro, carregada, e está dentro do livro. Então, existem coisas legais. Eu realmente lhe pergunto sobre gente capacitada para interpretar a Bíblia para os alunos. Eu pego um jovem lá na 7ª série, 8ª série. Alguém tem que ajudar a explicar um pouco o que está escrito no texto. Temos gente para explicar isso, para interpretar dentro do corpo de professores, por exemplo? Fábio, o que eu creio? Eu acredito que quando a pessoa ela for passar uma informação, tanto quando é geográfica, científica, ela tem que ter ali um pouco de discernimento do que ela vai falar. E eu creio que a palavra de Deus, como é um manual, e ela é de fácil interpretação, essa pessoa ela vai estar apta a passar uma palavra, a passar o que está escrito aqui. Eu creio que não vai ter problema nenhum para essa professora ou para esse professor, porque ele já tem uma experiência, né? Sim. Ele já tem uma experiência do livro de história, do livro de geografia, né? Então aqui na palavra, nesse livro, não vai ter também esse problema. Eu creio que não vai ter esse problema. A manifestação dos ouvintes aqui, o Patrick também falando, no meu tempo nós tínhamos ensino religioso na escola, tudo foi acabado, está na hora de voltarmos a ler a Bíblia, diz ele aqui. A Mayra também fala aqui, acho importante as crianças terem acesso à Bíblia. Alguns livros precisam de interpretação, mas a maioria é clara nos ensinamentos do dia a dia. Bem que eu estava falando aqui, que às vezes eu tenho dificuldade, mas interpretação é interpretação. O Cláudio Elias parabenizando o vereador pela iniciativa. Conheço pessoas que tiveram depressão e foram curadas por ler a Bíblia. E eu acho também, ler a Bíblia, e tem muitos livros legais assim de se ler que acaba ajudando as pessoas, né? Daqui a pouco enxergar o problema de forma diferente que está enfrentando, né? O Josi Matos aqui, as palavras da Bíblia, quando lida, ela traz vida às pessoas. A Juliane, creio que vai ajudar muito nas escolas, desde que as pessoas queiram utilizar. O meu amigo Paulinho Bicicleta dizendo parabéns pelo projeto. Penso que a Bíblia teremos um mundo melhor, independente de qual religião for. O Carlos diz o seguinte, Carlos Martins, acho muito importante que as palavras de Deus na escola. A Bárbara, passei por um momento de tristeza profunda, as palavras da Bíblia me ajudaram. A Juliane, é um manual que tem que ser disponibilizado para todos. Antônia, bom dia, vamos ver aqui se eu tenho mais algum assunto. E eu acho interessante, o vereador, porque é um assunto que o senhor está levantando, e lá no nosso site da Acústica foi lançada essa matéria da sua proposta, e muitos comentários, muitos comentários. E é interessante tanto para o senhor, como para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, de vocês tentarem enxergar nos comentários das pessoas esse bate-papo que nós estamos falando. Sim. Tem muita gente que criticou, achando que isso é um projeto que não tem fé, não tem pé, não tem cabeça. Outros acham muito legal, mas o senhor está trazendo uma discussão importante de nós voltarmos a ler. É isso aí, intuito. E a Bíblia é um dos livros que pode ser lido. Inclusive, eu quero aqui trazer um mimo para o senhor, presentear o senhor. Sim. O senhor vai ver que aqui tem uma Bíblia aqui dentro e tem mais um livro aqui. Certo. Que esse livro ele foi escrito por uma pessoa, o senhor vai ver o nome dele. Sim. Que ele teve a influência por esse livro aqui. Ele foi influenciado por esse livro. Então eu quero dar para o senhor aqui, legal. Inclusive essa Bíblia que está aqui, como o senhor falou, que o senhor lê a palavra, lê a Bíblia, mas não tem ali a interpretação. Ali tem a interpretação. Então, olha para o senhor ver. Vou mostrar aqui para o pessoal que está nos vendo. Eu vou dar esses 2 livros para o senhor. O Jorge Miller. Esse aí foi inspirado. Um exemplo de fé e confiança. Ó, olha que linda. Esse aí, inclusive, ele ajudou muitas pessoas, orfanatos. É um livro muito bom. E ele se inspirou na Bíblia.
E aqui a Bíblia que o vereador está me alcançando, Bíblia Sagrada, ó. Quero presentear o senhor. Sabe que nós não temos a Bíblia aqui na nossa rádio, viu? É. E vai fazer parte da nossa biblioteca. Olha só. E, não, eu digo assim, ó, tem muitas pessoas... Aqui, a sua ideia não é, só para deixar claro, não é dizer o seguinte, nós vamos entregar a Bíblia para conversão de pessoas. Não é isso, é para fazer as pessoas lerem. De maneira nenhuma. É isso? É isso? Não, de maneira nenhuma. Tá. A gente quer colocar... Nós vamos O pessoal está colocar... falando aqui, um comentário simples aqui, mas não podemos impor religião, vivemos num país laico de religião. A ideia não é imposição, não é discutir assuntos que estão no livro. A Bíblia, ela não é religião. Tá. É um livro. Ok. É um livro histórico, aonde a gente aprende várias coisas aqui. E se nós lermos a Bíblia, como eu falei, ele cientificamente, né, Fábio? É cientificamente. Ela tem o poder de nos trazer um benefício. Sim. Né? Quando ela é interpretada, quando ela é lida. Cientificamente. Nós abrir a Bíblia e ler, vai mudar os nossos pensamentos, vai mudar as nossas atitudes, vai mudar o nosso relacionamento com a nossa família. Eu acho que na Suíça, nosso trabalho. Na Suécia ou na Suíça, Eduardo, da Suécia, nós falamos outro dia, né, que o pessoal foi o primeiro país do mundo a botar, assim, todo mundo digital dentro das salas de aula. E perceberam ao longo de alguns anos que estavam criando uma geração complicada por não ter mais material didático disponível para as crianças, e eles agora estão voltando atrás. Estão proibindo notebooks de sala de aula e voltando a ter caderno, caneta e livro para leitura. Então, é uma discussão que o vereador está trazendo. Eu sei que isso aqui, uma Bíblia por cada escola, não vai ser solução, não vai ser... Mas eu acho que o senhor está trazendo uma discussão, abrindo uma discussão para que as pessoas possam... O que eu discordo da minha época era o professor, na época, tentar me impor um negócio, que hoje não cabe mais isso. Sim. Agora, nós falar sobre a questão religiosa, das pessoas ter fé, das pessoas acreditarem, das pessoas ajudarem uns aos outros, tudo isso que está na história de Deus, eu acho que isso é uma discussão permanente. Isso não tem problema na sala de aula, alguém chegar lá, um professor católico ou um professor evangélico, e falar com os alunos sobre amor ao próximo, sobre ajudar, sobre participar de atividades para ajudar outros, e assim por diante. Não tem problema nenhum, porque não pode mais impor. E tem personagens aqui nesse livro, tem personagens aqui que dá exemplos, né? Pessoas ali que estavam ali com a vida delas precisando de ajuda, chegou um momento que uma pessoa chegou e falou, deu uma palavra para essa pessoa. E essa palavra, ela teve o poder de levantar essa pessoa, de ajudar essa pessoa. Então, Fábio, esse é o nosso intuito. Não é querer empurrar para as pessoas. Não, nós ter uma Bíblia nas escolas que quando a professora ou o aluno quiser uma informação, o que vai acontecer? Essa pessoa vai lá buscar essa Bíblia e vai tirar a informação que está dentro dela. O que eu estou, assim, vendo, lendo os comentários da turma aqui, é que a ideia de disponibilizar o livro na biblioteca é para as pessoas que quiserem pegar o livro e ler, interpretar, a professora. Exatamente. Não tá, a ideia do vereador, que está bem claro aqui, não é chegar lá, amanhã nós vamos ensinar vocês a ser dessa forma, não é nada disso. Não. É um livro de apoio na leitura. E a biblioteca, ou as casas de leitura, a sala de leitura, quem pega o livro lá na mão é quem quer. Exatamente. Ninguém está podendo dizer que tem que enfiar na bolsa, na mochila do aluno, uma Bíblia. Não. Não é isso. Jamais. A proposta do vereador é o seguinte: disponibilizar a Bíblia na sala de leitura para quem quiser, ou o professor quiser trabalhar naquele dia sobre um capítulo, sobre religião, sobre história, está lá o livro. Como nós temos livro de português e inglês, e tem muita porcaria também nas bibliotecas, tá? Tem muita porcaria na biblioteca. E é isso que nós temos que tentar entender. E quem escolhe os livros na biblioteca, muitas vezes é um especialista em educação do Distrito Federal, de São Paulo, do Rio de Janeiro, que tem coisa que não tem nada a ver conosco. Então, o legal disso aqui é nós debatermos sobre a proposta do vereador. Então, a sua proposta está na Câmara e tem votação para quando, vereador?
Ela vai à primeira discussão agora na segunda-feira, e aí vai para a votação na outra segunda. Eu perguntei para o vereador aqui se poderia ser uma sugestão de projeto, ou uma sugestão, e não um projeto de lei. O senhor me respondeu que, sendo um projeto de lei, poderia dar... Ficaria ali registrado, né? Ficaria ali, não é uma obrigação, mas ficaria esse projeto ali, ficaria mais formal, né? Daria mais valor. Né? Aqui tem uma informação, uma pessoa disse que provavelmente, eu não sei, certamente faz tempo que eu não entro numa biblioteca ou numa sala de leitura, não tem esse livro na biblioteca, na sala de leitura, no Camaquã? Eu creio que não tem. Não posso dar essa informação precisa, mas eu creio que, porque não tem nem a biblioteca, né, Fábio? Bom, vereador Wilson Lucas, eu queria agradecer a tua vinda aqui. É um assunto que, como dá repercussão, dá bate-papo, e é isso que nós queremos fazer o pessoal pensar, né? Até onde uma iniciativa do vereador pode ajudar a nós debatermos sobre esse assunto. Eu acho que rendeu a tua iniciativa, a tua vinda aqui. Sim. Muita gente participando. E, obviamente, temos pessoas que acreditam que não precisavam de lei, outros adoraram a iniciativa, e outros acham que, como sendo Estado laico, não precisaria, não poderia um projeto desses vingar. Só tem um detalhe, né, Fábio? Essa palavra aqui, isso aqui não é religião. Eu estou apresentando um livro. Sim. Um livro, como eu apresentei o livro do George Miller para o senhor. É a mesma coisa. Né? Só que o que acontece? Pessoas obtêm informações religiosas daqui de dentro. Né? Mas aí cabe à pessoa como interpretar e como ela vai usar Exato. essa palavra. Né? E Deus, ele fala, aqui está escrito aqui. Ele deu livre arbítrio para todos nós. E é isso que nós estamos fazendo, nós estamos dando livre arbítrio. Não é uma imposição. Vai ter, que o senhor falou. Agora, hoje vai ter, terça-feira, vai ter aula de religião. Não é isso. Não é isso que nós vamos propor. Eu vim propor aqui que esse livro, ele venha estar na escola. Disponibilizado como qualquer outro livro didático. Ponto final. É isso. Essa aí que é o intuito. Bom, vereador, muito obrigado por ter vindo aqui.